3 de agosto de 2018, quinta-feira. Sejam todos bem-vindos, aqueles que nos ouvem pelo link da Rádio Remix Exotera, Conexão Galáxia Livre, agora sim, com o nosso domínio, tá? Para todas as pessoas que quiserem curtir o programa pela Rádio Remix Exotera, atualmente, neste momento, Conexão Galáxia Livre, nós estamos operando novamente com radioremixexotera.com, que é o nosso domínio. Boa noite, Marcinha, seja bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos para esse nosso hangout de hoje. Um tema muito interessante, eu vou deixar para a Márcia a abertura do programa. Por favor, Marcinha, bem-vinda. Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no hangout da Rádio Remix, seja mais que bem-vindo, são 21 horas e 3 minutos, horário de Brasília para você. Para você que está com Rádio Remix, comunidades.net, não se preocupa que você vai ouvir do mesmo jeito. A gente vai usar os dois links e você vai conseguir ouvir a Rádio Remix do mesmo jeito. Como a gente conseguiu o domínio de volta, conseguiu resolver o problema do domínio, então vai aparecer como radiomixexotera.com ou como radiomixexotera.comunidades.net. Não vai fazer diferença, a gente vai usar os dois vai funcionar os dois da mesma maneira, tá bom? Bom, tema de hoje: por que temos dificuldades de acreditar naquilo que somos? Né? Isso é coisa de Marcel Sami, então começa aí, Marcel Sami. Credibilidade, né? Credibilidade. Por que temos sérias dificuldades de acreditar naquilo que realmente somos? O que nos falta para acreditar naquilo que realmente somos? Eu tenho andado nesses dias preocupado, gente. Sejam todos bem-vindos, viu? Todos muito bem-vindos. Aqui presencialmente conosco ou nos ouvindo pela Rádio Remix Exotera.com. Estou preocupado, Marcinha, porque isso é uma situação que, por mais que reiteradas vezes, ou seja, repetidas vezes, a gente venha falando determinados assuntos, eu sinto que as pessoas ainda têm dificuldade de crerem nelas mesmas. Né? Muitas pessoas podem ter pensado o seguinte: credibilidade. Como é que vamos falar de credibilidade? Não é acreditar em nós, no que eu digo, o que a Márcia diz, os convidados dizem. Agora, qual é a sua dificuldade? Seja bem-vindo, Alex. Boa noite para você. Verinha, boa noite, um beijo. Que tanta dificuldade existe para que nós acreditamos quem somos nós realmente? Né? Aí eu fico me perguntando como é que isso vai funcionar? Quando isso vai funcionar? Lembro que uma fruta madura, quando ela cai do pé, ela, se ninguém aproveitar, ela apodrece. E eu fico imaginando o que fazer de tanto conhecimento se nós não vamos para lugar nenhum com ele. Bem-vindo, JL, boa noite. Aí vem essa situação que é, para mim, uma das mais difíceis. Por que é que eu tenho tanta dificuldade de acreditar em mim mesmo? Não compreendo isso. Não compreendo. Milhares de vezes a gente fala aqui, mas sim, em nossas experiências. Mas por que elas acontecem? Porque nós proporcionamos isso. Olha, Jorge, sinceramente, é uma coisa que ainda está amadurecendo dentro da minha cabeça. Eu até compreendo que as pessoas tenham dificuldades porque muitas coisas parecem inverossímeis, parecem assim, coisas distantes em outras dimensões, em outras situações, mas por que é que para algumas pessoas isso é tão difícil
delas acreditarem em quem elas são. Eu não digo nem o resto, não precisa acreditar em mim, sinceramente, isso aí é uma coisa que não me passa pela cabeça se as pessoas estão acreditando no que eu estou falando ou não. Mas, Marcos, vou te falar uma coisa. A gente deu tanto exemplo aqui de como os 5 sentidos eles são importantes, mesmo dessa forma arcaica que nós temos para sentir, não só a nossa dimensão, como outras coisas. É imprescindível que a gente comece a buscar uma forma de exercitar tudo isso e garantir, pelo menos, para nós, aquilo que somos. No momento que eu comentei ontem que eu vivo aquilo que eu falo, eu fico me perguntando por que as pessoas têm tanto medo disso. Né, Bel? Hoje, conversando com a Bel me fez algumas perguntas, esclarecemos algumas coisas pela manhã, porque eu tenho plena convicção de que num determinado momento a Bel vai abrir tudo isso que ela está projetando para ela. E por que a gente não vê isso? Algumas pessoas nos comentários, olha só, que interessante, Marcinha. Algumas pessoas nos comentários falam muito bem a respeito de todos esses assuntos que a gente trata aqui. Mas para elas é uma dificuldade imensa compreender que isso são chaves que individualmente vão nos libertar. Perdão. É a questão libertação. Ah, mas vamos nos libertar de quê? Dessa matrix, da inteligência artificial, dos arcontes, do sistema de controle, dos controladores. Gente, ou essas coisas existem, ou nós estamos aqui apenas perdendo tempo. Né? E aí, no fim das contas, vai ficar o Marcelo Summer aqui pregando para o nada. Mas se nós acreditamos que em um determinado momento isso faz sentido, e o que eu estava falando ontem veio muito a calhar em relação ao que está nos ocorrendo, porque as provas estão aí. As provas estão aí, gente. Por que é tão difícil acreditar nisso? Marcinha, tu podes, por favor, expor a tua visão sobre a credibilidade? Por que é tão difícil? A gente sabe aquilo que a gente não quer, mas é interessante, porque ao mesmo tempo que a gente sabe aquilo que a gente não quer, a gente não sabe realmente o que quer. E isso fica um jogo, né? Um lado joga para o outro. Marcinha, vem cá e me explica. Credibilidade, Marcinha. Por que é tão difícil acreditar? O que nos falta? Uma das coisas que a gente vem falando nesses dias, influenciação. Nós somos influenciáveis. Quando a gente, de repente, acredita naquilo que a gente está fazendo, vem alguém e fala, opa, mas você acha que está certo isso? Aí a pessoa te quebra. Aí você vai repensar naquilo que você achava que você estava tendo credibilidade, e é aqui que se perde. Aí você para de acreditar em você mesmo, porque a outra vai falar, não, mas você está fazendo errado. Aí é o fim da picada, né? Aí você perde a estrutura de exatamente tudo que você tinha imaginado de credibilidade para a tua vida, porque alguém te influenciou, de certa forma, e disse algo para ti que você absorveu.
E isso é uma das coisas que acontece muito. Geralmente são pessoas que estão sempre do nosso lado, são pessoas que influenciam a nossa vida no dia a dia. Agora, é claro que as pessoas têm que ter consciência de que elas podem fazer as coisas, mas elas têm que acreditar que elas podem fazer. Agora, se alguém vier falar para ela, não, você não pode fazer, aí complica tudo, né? Aí a pessoa não vai conseguir fazer aquilo que ela achava que ela poderia fazer. Uma coisa é você, primeiro você afirmar em pensamentos contigo mesmo, para depois você falar, pô, eu tenho credibilidade. Hoje eu vi a Sônia Regina falando para mim que ela saiu com. Ela foi passear e ela disse assim: olha, meu amigo é conhecido em todos os lugares, todo mundo conhece ele, todo mundo cumprimenta ele, todo mundo gosta dele. E aí me veio na cabeça agora: esse cara tem credibilidade, que ele conhece exatamente todo mundo daquela região, todo mundo respeita ele por ele ser quem ele é. Então, é esse tipo de credibilidade que a gente tem que criar, né? Ele é amigo de todo mundo, ele cumprimenta todo mundo, ele vive no interior lá do Rio de Janeiro, lá em Pati, onde a Sônia Regina mora, e ele é uma pessoa conhecida lá, e que todo lugar onde ele vai, ele passa, tá todo mundo cumprimentando ele. Não tem um lugar que as pessoas não conheçam ele. Olha a credibilidade que o cara construiu durante toda a vida dele. Então, todo mundo tem essa credibilidade, só que precisa encontrar. E a Sandra tá certa, a gente tem que se amar, mas às vezes as pessoas acham que se amam e se limitam, de certa forma, né? E se amar é quando você vai lá, conversa com todo mundo, vê as diferenças, em vez de você olhar para a coisa ruim das pessoas, enxerga de repente aquilo que tem de bom no outro. São essas coisas que te dão credibilidade. As pessoas falam, poxa, eu vejo tanta gente, né, falando mal do outro, né, fazendo isso, fazendo aquilo. E isso é uma das coisas que dá credibilidade para você. A credibilidade de você chegar e falar, poxa, eu gosto do trabalho da Sônia Regina, eu gosto do trabalho do Caio, vejo o tempo doado por essas pessoas como um favor, né? Não é um tempo perdido. Então, é esse tipo de credibilidade que a gente tem que ter foco, uma visão. O que eu posso fazer para melhorar a minha credibilidade no meu dia a dia? Então, é aquilo que a gente tem que começar a pensar. A gente já tem tudo para ser feito, agora só falta fazer. Credibilidade todo mundo tem, o problema é colocar isso tudo em ação, né? Sair um pouco da casinha e, né, e ver aquilo que dá para fazer. Não pensando no que os outros vão criticar, se não vão, e assim vai, né? São essas coisas que fazem a gente pensar na credibilidade. E se ter Sônia Regina, que é para você ver, a Sônia Regina nem era conhecida lá, onde ela mora agora. Hoje o pessoal já conhece ela, todo mundo fala bom dia, vão lá, levam até janta, almoço para a Sônia Regina no final de semana. Todo mundo se preocupa com ela. A Sônia Regina construiu a credibilidade naquele lugar. Então, são coisas que a gente vai fazendo aos poucos, né? E tá aí. Sônia Regina é um exemplo de credibilidade sem fim. Fala, Marcelo Sá. Agora ele Pois é, fechou. Márcia, na verdade,
disseste bem. Credibilidade se conquista aos poucos. Credibilidade se conquista aos poucos. Naturalmente é assim. Mas eu digo internamente, Márcia. Eu digo internamente. Que tipo de credibilidade ou que tipo de ser humano sou eu para mim mesmo? Se eu não acredito em nada, a vida me parece que vai ser pesada para mim. Não é que eu não acredito em nada. Tá dando eco aí, ó. Não é que eu não acredite em nada. O problema é o seguinte. A gente falou muitas vezes das pessoas. Ah, mas quem sou eu, por exemplo? A Sônia Regina veio falar na segunda-feira. Quem é você e quem somos nós? Não preciso falar mais nada. Só vocês reverem aquele hangout de segunda-feira que vocês vão pensar, refletir em tudo o que a Sônia Regina falou. Né? Qual a importância que eu me dou para mim mesmo, né? E qual a importância que a minha credibilidade tem não só para mim, mas para as outras pessoas, não só interna, mas externa também. Interna é algo que você vai ter que parar, né? E começar a ver os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, e decidir qual é o foco que você vai levar. Agora, claro que dentro disso tudo tem o amor próprio de cada um por si mesmo, mas existe aquela coisa, né? De a gente sempre pôr algo ou alguém em primeiro lugar. E aí é onde a gente começa a ter de certa forma, existe alguns momentos dentro da vida que a gente não consegue não fazer isso, mas o que acaba se tornando erro porque a gente não ajuda as pessoas da maneira que a gente deveria ajudar. Que quando você se ajuda e está bem naquele momento, tudo que você surgir das outras pessoas, você vai conseguir ajudar as outras pessoas. Mas se a gente não fizer isso, vai ser um pouco mais difícil. E o hangout de segunda-feira da Sônia Regina fala sobre isso. Né? Então, quem é você? Você tem que se perguntar isso. Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? O que é que eu posso fazer, né? Para que isso possa ser desenvolvido dentro de mim, que eu possa melhorar essa pessoa que eu sou. Porque se eu melhorar, ter a minha credibilidade, colocar isso para fora, com certeza eu vou ter credibilidade com as outras pessoas também. Então, tem que ter a coragem de se enxergar como um todo, e não como uma sementinha, né? Tem que se enxergar como um girassol, porque senão não vai funcionar. Aí você não vai entender a sua credibilidade interna e vai focar na credibilidade dos outros, que é uma coisa que acontece muitas vezes no nosso dia a dia. Fala, Marcelo. Quer ver, assim, uma coisa estranha? Vou contar um caso, porque esses casos são interessantes da gente contar. Eu tô com 50 e muitos anos, e o que me ocorre? Tô com uns 57 anos agora, gente. Ocorre comigo o seguinte, a minha família toda sabe das coisas que acontecem comigo. Tive uma trajetória começando na Umbanda, onde eu não percebi absolutamente quase nada. Depois passei por kardecismo, onde aprendi algumas coisas. Depois fui para apometria, lá aprendi muita coisa. Depois fiquei 20 anos dentro da internet, fazendo tudo aquilo que eu aprendi. As pessoas da minha casa sabem quem eu sou nesse sentido. Vocês querem ver que coisa estranha? Ninguém gosta desse tipo de assunto. Em casa ninguém gosta desse tipo de assunto, então, portanto, eu falo muito pouco. Mas ocorre um fato bastante interessante. Toda vez que tem alguém que está cometido de algum mal, o que as pessoas falam para mim?
Boa noite, Nath, seja bem-vinda. O que é que as pessoas falam para mim? Marcelo, dá uma ajuda. Tu podes fazer aquelas tuas... Olha só o jeito que eles falam. Tu podes fazer uma daquelas tuas orações? Tem alguma coisa que tu possa fazer pelo fulano? Isso não é uma vez nem duas. Várias vezes, o tempo todo, acontece isso comigo. De forma estranha, né? Eu me conservo da forma que eu sou. Eu visto essa camisa 24 horas. Ela está já com o formato do meu corpo. Ela já aderiu ao meu corpo. Porque é isso que eu sou. Imaginem vocês que eu não tivesse isso. Fatalmente, eu poderia até estar aqui na rádio, mas não estaria falando com tanta propriedade de algumas coisas. Como é que se granjeia a credibilidade? Eu comigo mesmo, vendo todos os exemplos que nós estamos acostumados a ver todos os dias. E hoje estou com esse pigarro que não me larga. Compreendem? Como é que eu posso vir falar para vocês de experiências pessoais? E por que eu falo de experiências pessoais? Porque são as que eu vivenciei. O Caio fala das experiências pessoais dele, a Sônia Regina fala das experiências pessoais dela. Várias pessoas que passaram por aqui contam suas vivências. Sandra, realmente isso é uma coisa que eu preciso melhorar. Mas o que ocorre conosco que nos dá credibilidade? Eu, por exemplo, eu digo para a Márcia sempre, Márcia, eu confio muito em ti nisso. Porque a despeito de ter 6 anos de experiência, são experiências tão intensas que a Márcia vive, que me encantam as experiências e as vivências dela. Por que essa parceria se construiu dessa forma? Porque a gente está dentro disso 24 horas. Vocês compreendem essas coisas todas? E eu olho para vocês e eu vejo uma potencialidade de seres humanos que é igual à nossa, porque isso é inerente ao ser humano, independente de gênero, independente de idade, se bem que os mais jovens, muitas vezes a gente é obrigado a fechar o canal, como a gente chama, de meninos e meninas de 10, 11, 12, 13 anos, 14, até 15 anos. A gente fecha por quê? Porque muitas vezes as experiências podem ser traumáticas porque não há conhecimento ainda ali naquela mente. E de uma forma muito, muito estranha, pode ser até um pouco besteira o que eu vou falar aqui, vejo muito pouco que é feito para os jovens. E nós estamos tentando buscar subsídios para que nós tenhamos contato com as pessoas mais jovens, mas nós já trouxemos aqui, por exemplo, Stephanie Belo Munhoz, que fez conosco um belíssimo programa falando de como as coisas funcionam na casa de Rosineide Belo, que também é uma amiga nossa e que se envolveu diretamente com tudo isso que a espiritualidade pode contemplar. E eu, quando observo todos que estão aqui, sabendo das coisas que eu sei e observando as coisas de fora, é quase impossível não fazer essa pergunta. O que é que está faltando para as pessoas? Porque assim, eu não vejo, eu não observo a credibilidade no outro. Mas o que eu tenho me preocupado é a credibilidade que cada um tem em si mesmo.
Isso me preocupa um pouco. Me preocupa sobremaneira, porque senão não traria isso como um tema para ser debatido entre todos nós. Inegavelmente, se nós fazemos parte de uma realidade 4D, eu sempre estou colocando 4D, gente, porque para mim também parecia muito estranho quando as pessoas falavam: ah, a gente está na 3D e vai para quinta D. Eu ficava pensando, onde é que está a 4D? E vejam que interessante que é tudo isso, porque quando o Caio falou a respeito do tempo, que o tempo deveria ser incorporado como uma quarta dimensão, e o tempo é uma frequência modulada, então 4D já é para mim mais plausível do que uma 3D que salta a 4D e vai para a quinta dimensão. Se nós pegarmos todo o conhecimento que nós estamos aludindo todos os dias aqui, e aí eu não falo do fulano A, do cicrano B, eu falo de todo o conhecimento que as pessoas têm. Será que é tão difícil unir esses pontos todos de convergência? Porque é absurdamente intensa a sincronicidade que se tem entre esses mais de 370 programas que já fizemos. É como se fosse uma história contada desde o início. Tanto isso é um fato que Sônia Regina trouxe agora, no mês de agosto, provas de um hangout do mês de novembro de 2017. E aí se abriu em mim uma imensa avenida mental. Se abriu em mim uma imensa avenida mental. Porque as coisas se ligaram automaticamente na minha mente. Mas por que acontece isso? Porque eu simplesmente abro a minha mente ao conhecimento que vem. E ela já de tão treinada, porque isso se treina também, vai filtrando cada coisa e agregando aquilo que vai complementando o conhecimento em si. É fato, Jorge, que essas teclas elas já estão desgastadas pelo nosso uso diário. Mas é necessário que nós compreendamos que alguma coisa, em algum momento, vai ser o insight geral. Alguns insights me ocorrem, por exemplo, quando Sônia Regina relata todas as vezes como ela alcançou aquilo que ela sempre desejou, sempre quis. Gente, nós acompanhamos a Sônia há mais de um ano, seguramente, e a Sônia repetidas vezes falava o que ela desejava fazer. Olha, eu quero um lugar assim, eu quero isso, eu quero para mim isso, eu tenho 1000 e tantos pés de plantas que eu preciso plantar, eu cultivo isso, eu tenho predileção por isso, pela terra, pelas plantas, pelos bichos. E a gente sabia de antemão que, e nisso a gente confia, num determinado momento a Sônia ia simplesmente ver acontecer tudo aquilo que ela estava projetando mentalmente. E aí Sônia Regina me chega num ponto, na segunda-feira próxima passada, de chegar à conclusão que realmente tudo aquilo que Caio Breno estava dizendo era uma coisa correta, porque ela tinha chegado a esta conclusão via próprio conhecimento e abertura mental para que essas coisas pudessem acontecer. É lógico, gente, que nada vai acontecer se nós não quisermos.
Nada vai acontecer se nós não quisermos. Mas no momento que nós queremos, e aí nós temos que observar o nosso dia a dia e as mudanças que se operam dentro da nossa vida, ligadas a isso. Se é lícito que nós pertencemos todos a uma grande consciência, que somos fractais de uma grande consciência, por que é tão difícil de compreender isso? Porque um dia alguém em algum lugar na religião X, Y, Z disse que não era possível que nós fôssemos filhos de um mesmo pai. Que naquele momento que foi dito isso, aquele pai nem era um pai bondoso. Na realidade era um carrasco que nos fazia passar por extremos sofrimentos. E aí, naturalmente, a gente vai crescendo e vai pensando, puxa vida, peraí, Deus é um cara mau o bastante que vai me fazer sofrer até me rebentar? Aí vem alguém de um outro lado e diz, irmãos, o sofrimento existe para nos edificar. Com ele crescemos. Inegavelmente, o sofrimento, tanto quanto a bonança, nos fazem crescer, porque cabe a nós o discernimento de certas coisas, e, portanto, quando vamos galgando mais conhecimento em nossas vidas, e aí isso significa que nós estamos amadurecendo, nós vamos começando a tecer indagações muito fortes às vezes. E vamos descobrindo uma quantidade de coisas erradas muito significativas. Muito significativas a quantidade de coisas erradas, porque eu não aceito um pai ruim. Porque eu não reproduzo em minha vida, neste momento, dentro da minha família, um pai ruim. E, portanto, não recebo esse reflexo de um pai ruim, que manda seu filho para o mundo para ser crucificado. Alguma coisa está errada. Em algum lugar alguém deturpou essa história toda. Em algum lugar alguém está deturpando todas essas coisas e tirando proveito disso. Naturalmente, nós estamos conseguindo compreender isso devido a pessoas e seus projetos abnegados. Caio Breno da Silva, canal Terra Oculta, é uma dessas pessoas, que com muito esforço vem dividindo aquilo que conhece, embora haja bastante resistência a isso também. Houve resistência de minha parte, por quê? Porque eu não tinha conhecimento nenhum do assunto. No momento que vejo o primeiro vídeo do Caio, brinquei com ele ainda um dia desses sobre isso, porque ele pesava menos de 80 quilos naquele vídeo, tinha quase que praticamente 70 quilos, era uma pessoa esquálida, um rosto de menino. E hoje eu vejo a seriedade de um trabalho que já vem percorrendo um caminho de mais de 30 anos. E mesmo dentro de tudo isso, o Caio, no sábado próximo passado, surpreende a todo mundo com um hangout completamente diferente, falando de um assunto que alguns de nós dominamos bem, mas demonstrando que as infinitas possibilidades de que nós estejamos também criando uma realidade que seja só nossa, é viável. Assim como o viés do espiritismo kardecista fez e faz, enquanto doutrina, que é uma coisa que eu particularmente não aceito porque, no mínimo, é um termo equivocado.
no mínimo é um termo equivocado. O ser humano ele precisa de compreensão e de diálogo. E ele não precisa ser doutrinado. Porque assim sendo, nós vamos balizar todo mundo por baixo. E nem todo mundo está nesse nível. Aliás, a todos é dada a oportunidade de avançar, progredir. Como é que eu posso me ater a uma doutrina que num determinado ponto já não atende mais às minhas necessidades, como não atende às necessidades, ou não atende há muito tempo as necessidades de Sônia Regina, que militou dentro do espiritismo kardecista por muito mais tempo do que eu, só que eu sempre fui uma pessoa que fiz imensas indagações e tinham coisas que eu não aceitava ali também. Basicamente, Glaucio, o que o Caio vem trazendo, e vejam bem, eu muitas vezes eu abro coisas aqui que a gente conversa em off, e o Caio, no momento que ele chegou naquele sábado para fazer o primeiro hangout via Londres, ele estava muito mexido emocionalmente por tudo que lhe tinha que lhe ocorrera na noite anterior. Por quê? Porque o Caio tem uma preocupação imensa de não deixar nenhuma lacuna. O Caio não quer deixar lacunas naquelas coisas que ele pensa e ele tem uma atitude extremamente carinhosa e amorosa com todas as pessoas, porque é assim que ele é. Isso é fruto da persona do Caio Bueno. E ele não quer deixar lacunas para as pessoas. Por ele motivado, ele quer que as pessoas compreendam a forma como ele vem traduzindo aquilo que lhe ocorre. E ele vem fazendo isso muito bem, transformando-se num excelente palestrante, uma pessoa que tem um conhecimento que às vezes me parece inesgotável, porque também tem o viés da inspiração que vem de outros lugares, de outros seres. Mas o Caio, ele é tão rígido nessa coisa da busca da correção, do cientificismo, que muitas vezes ele não aceita a inspiração que nele vem, a ponto dele confessar para nós o seguinte: gente, vocês me perdoem porque hoje eu não lembro de nada do que eu falei, eu vou ter que rever tudo. Isso não foi uma vez, nem duas, nem três, nem 10, foram muitas vezes, porque a inspiração era tão forte para que aquele assunto pudesse chegar às pessoas de forma inteligível, de forma didática. Compreendem isso? E à medida que nós vamos observando pessoas como essas ao nosso redor, e nisso nós temos uma felicidade muito grande, por opção nossa, de também estarmos trabalhando dentro daquela seriedade que esses temas todos requerem, porque essas realidades existem. Elas funcionam exatamente como estamos descrevendo. Pessoas aqui observam o que nós falamos durante os nossos hangouts, à noite, quando dormem, se desdobram e vão para outras dimensões e vão assistir palestras do Caio e que muitas vezes nos dizem em comentários ou através de um e-mail: ei, gente da Remix, nós vimos vocês, eu vi vocês essa noite com o Caio numa palestra. Todos estavam numa mesa e vocês palestraram também. Inegavelmente, gente, nós trabalhamos juntos.
Nós trabalhamos juntos. O Caio é uma pessoa especialíssima, um ser humano belíssimo, que no mínimo, já vejo assim, no mínimo, mesmo que não se acredite no que o Caio diz, é um exemplo de ser humano a ser seguido. Imaginem trazer tudo isso que ele está trazendo, a exposição que se faz, a exposição que nós temos diariamente aqui, todos nós que viemos para o microfone, e algumas pessoas ainda nos perguntam, por que é que vocês não aparecem, vocês são fakes, vocês são isso, são aquilo. A opção de não aparecer é nossa, por quê? Porque eu não quero chamar a atenção para a minha imagem. Eu quero que as pessoas ouçam o que eu estou dizendo, eu não quero que as pessoas fiquem observando a minha imagem. Porque isso é distração. E o que menos se precisa num momento como esse, quando se trata de temas tão sérios quanto esses, é distração. E, portanto, eu não vou promover distração porque eu não estou aqui para me promover. Eu quero promover o assunto, que esse assunto esteja na mente das pessoas. E, portanto, por isso que eu me faço tanto esta pergunta. O que é que está faltando de credibilidade de cada um em si mesmo? Ora, com certeza nós temos percalços durante a vida que são inerentes a todos nós. Se as coisas não estão fáceis, não estão fáceis para nenhum de nós. E neste momento, quando a gente pensa em união de mentes, vejam bem, não é uma união consorcial de casamento, não é uma união de pessoas enamoradas. É união de mentes, porque se a gente acredita que existe uma consciência maior lá fora, lá dentro, em algum lugar no interior da Terra, em todos os seres vivos, se nós realmente acreditamos nisso, o que é que estamos fazendo, perdendo tempo e não passamos a outras questões? Por que é que estamos perdendo tempo? Se alguém em um determinado momento tem uma inspiração e pensa o seguinte, eu vou falar sobre determinados assuntos em um blog, em um vlog, dentro da internet, e eu me pergunto por que é que essas pessoas não tomam essa iniciativa? Tem medo? Ou não creem em si mesmas a ponto de levar-se a uma exposição, mesmo pequena que seja? Muitas vezes, quando falamos aqui, já houveram, distorções nas minhas palavras, algumas pessoas, em comentários muito maldosos, me diziam que eu atropelava o Caio porque eu não queria que ele falasse de nada, porque nós não tínhamos igualdade de conhecimento. Graças aos céus, não temos essa igualdade de conhecimento. Mas eu tenho me saído melhor agora. Eu tenho acompanhado muito melhor o raciocínio de Caio Breno. E eu realmente sou aficionado dentro desses assuntos porque esta é minha vida. Não peço a ninguém que faça isso, mas eu peço que as pessoas acreditem mais em si mesmas, porque se não houver essa credibilidade, de que adianta perderem o tempo delas ouvindo esse tipo de conhecimento? Vocês compreendem isso? Eu estaria me negando diretamente aquilo que eu vivo.
Posso viver isso fora daqui? É o que eu faço? Realmente é o que eu faço. Mas quando nós temos descobertas que nos parecem tão importantes e interessantes, o que é que logo nós pensamos, ou alguns de nós pensam? Eu quero dividir isso com as pessoas, elas precisam saber disso, elas precisam saber que é possível. E onde eu descobri isso? Dentro da própria internet, nesses 20 anos que eu estou aqui. Havia necessidades nas pessoas, haviam necessidades nas pessoas. E elas me pediam ajuda diariamente. E tão logo eu me senti firme o bastante, eu pensei para mim, eu vou começar a ensinar as pessoas a observarem o mundo pelo menos um pouco do jeito que eu observo. E eu comecei a fazer isso dentro da internet. Por 20 anos eu fiz isso. Tentei retornar ao kardecismo, comecei a ser simplesmente assim, ó, eu só não era expulso diretamente de dentro das casas espíritas que eu frequentei nesses últimos 4 anos, porque as pessoas tinham educação. Mas eu era convidado para uma reunião, para a segunda e na terceira me pediam para sair. Por quê? Porque eles não compreendiam os seres que me acompanhavam, mas eu sabia quem eram. Eles não aceitavam dentro de vários centros espíritas seres dimensionais, vindos de outros lugares dentro da nossa galáxia. E aí eu comecei a observar que, só um minuto, gente, eu não vou parar a minha trajetória porque as pessoas não estão conseguindo acompanhar. E o que acontece? Encontro Márcia Abad, conversamos sobre isso. A Márcia tinha um programa de música. Eu gosto muito de ouvir a programação musical que a Márcia tem, porque ela tem muito feeling para isso. Ela tem sentimento para isso. E ela sabe fazer um programa de música como poucas pessoas sabem. E aquilo começou a girar dentro da minha cabeça. Por que é que essa menina não faz uma leitura das próprias coisas que ela escreve? Coisas muito boas. E chama a atenção das pessoas para a espiritualidade, que elas precisam aprender e compreender mais aquilo que elas são na integralidade. E aí vem a Rádio Remix, depois vem a Rádio Remix Esotera. E uma satisfação muito grande de estar aqui todos os dias, debatendo esses temas. Converso sobre isso com todas as pessoas o tempo todo, na rua, aqui, quando viajo. Eu vivo isso. Oswandré, o que mais nós podemos fazer, porque as pessoas elas se negam a enxergar aquilo que é delas por medo. Simplesmente nós somos exemplos, então no que nos transformamos? Em exemplos vivos, em exemplos vivos. Muitas pessoas gostam de outras coisas, gostam de festas, gostam de viajar, gostam de uma série de situações. Eu gosto da maioria delas. Mas hoje eu me dedico a isso com afinco. Por quê? Porque é aqui que eu sempre quis estar. Conversando sobre espiritualidade, descobrindo, tendo oportunidade de descobrir com várias pessoas coisas novas. Portanto, a descoberta de Caio Breno, de Sônia Regina, Kátia de Jaimon, Rosineide Belo, tantas pessoas que passaram por aqui. Isso é fantástico, gente, a gente poder trazer isso. E vocês sabem o que é que para mim também me causa um pouco de tristeza? Nós temos em canais abertos
nas nossas televisões, nem sei quantos, uma infinidade de canais falando de religião. Mas nós não temos a ousadia de termos um canal que fale diretamente dos assuntos que nós falamos. Isso já está na minha cabeça. Amanhã, quem sabe, tudo isso não se transforme numa coisa maior. Porque tem que existir um respeito sobre este assunto, porque ele trata de uma parte que é inerente a todos nós e que nós não sabemos absolutamente quase nada. Compreendem isso? E por que é que nós estamos nos reunindo em pequenas comunidades, observando vários e vários canais dentro da internet, todos eles com uma diversidade de assuntos bastante grande, para que as pessoas tenham um encontro consigo mesmas. Vocês compreendem isso? O Rodrigo Guiou outro dia estava preocupado porque eu falo muito essa palavra compreendem e a doutora Mônica de Medeiros fala também compreendem porque a Sheliana fala compreendem. É natural, Rodrigo, que a gente fale com essas palavras porque a gente às vezes não tem outras, são essas que nos vêm à mente nesse momento. Né? A gente pode dizer, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, onde eu quero chegar com isso? Porque eu não sei realmente, isso, a datação é um perigo? Claro, Rodrigo, né? Claro, vocês são pessoas importantes, embora vocês muitas vezes não se vejam como tal. Nós valorizamos muito cada um que vem aqui estar conosco. Nós valorizamos muito isso. E por que que a gente tenta se preparar cada dia para um momento diferente? Vocês têm visto a gente fazer, não malabarismo, mas a gente fazer hangouts com temas variados, falando de diversas coisas, o que não é fácil, com alguma propriedade. Não estou dizendo que a gente tenha a verdade absoluta, o dogma dentro de cada palavra que a gente diz. Mas vocês vão de convir conosco que não é fácil trazer uma diversidade de temas desse tamanho, envergadura, para pessoas que há poucos dias não tinham essa intimidade com o microfone. Compreendem isso? Entendem como nós falamos? E por que é que não é possível que vocês acreditem em vocês mesmos enquanto criadores de realidades, enquanto seres extremamente criativos? Eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender. Caio Breno foi para a Inglaterra, provavelmente o lançamento do livro dele seja lá. E vocês percebem por quê? Porque é lá que esses assuntos não são falados. As pessoas precisam abrir suas mentes. E abrir a mente não é simplesmente você ficar catando tudo que é lixo que você observa e socar para dentro da sua cabeça. Abrir a mente é uma coisa muito diferente disso. Abrir a mente é uma proposta que você faz a si mesmo de abrir as suas portas e janelas e deixar que o ar passe por elas. Ventilar, oxigenar. Compreendem isso? Entendem como eu falo? Será que tem alguém aqui me inspirando a falar? Por isso falo tanto, compreendem isso? Deixo isso à intuição de cada um.
Muitas vezes eu fui criticado e sou criticado do outro lado porque o meu canal ele é aberto. Portanto, eu pego tudo de bom e tudo de ruim. Tem dias que mal consigo me mexer por causa disso. Tem dias que chego aqui pedindo socorro para Marcinha. Mas é assim que eu sou. A abertura da mente ela é necessária para que nós possamos oxigenar, tirar o mofo que nos habita. Por quê? A zona de conforto traz o mofo. Congela as coisas, não nos dá vida. Nós estamos vivos, gente. E se tudo aquilo que nós estamos falando todos os dias tiver uma parcela ínfima de realidade, nós somos infinitos. E eu quero ver como é que as pessoas vão lidar com essa infinitude. Eternidade. Nós éramos para estarmos aqui hoje, projetando a nossa realidade nova. Eu estou já ansiando por esse dia. Eu espero que ele chegue. Porque não existe felicidade maior do que nós vermos a união das pessoas projetando um mundo melhor. Compreendem isso? Entendem como se fala? Observem isso, gente, por favor. Porque um dia desses qualquer, um amigo desses dimensionais vai chegar aqui e dizer assim: meus queridos, o tempo urge. Vocês não estão mais em condições de ficarem duvidando de si mesmos. Ou vocês tomam uma atitude, ou nós não teremos tempo para mais nada. Isso será lamentável. Jorge, essa fase foi assim, como num momento de uma extrema aflição, eu ouvi dentro da minha cabeça: vocês não têm amigos, vocês têm irmãos. E por mais que a gente não queira, ou que a gente se assuste, ou que a gente não admita, ou que a gente não se permita, ou que a gente não ache que sejamos merecedores, eles sempre nos tratam da mesma forma. Existe uma família fora desse lugar, em algum lugar, e nós pertencemos a essa família. Podemos ser membros diferentes de várias famílias. Como é que eu faço para passar isso para vocês de forma que vocês compreendam que isso é real? Como é que eu faço para poder passar, Márcia? Me diz como eu faço para passar para as pessoas as coisas que são realmente reais? E aí, Marcinha, a gente veio falar sobre credibilidade. E eu olho para as pessoas e alguma coisa aqui dentro de mim, ela não está conforme, não está do jeito que eu gosto, não está do jeito que eu quero. E isso e os inconformados conhecem essa sensação. Os inconformados, eles pensam da seguinte maneira: ainda não me fiz entender o bastante, não estou bem o bastante, não sou bom o bastante e preciso melhorar muito, e é isso que eu vou fazer amanhã. É isso que eu vou fazer depois de amanhã. Até descobrir uma fórmula de conseguir dizer às pessoas: vocês estão entendendo o que eu digo? Quando a Márcia fala, amar é agir,
próprio tema amor é uma coisa tão maluca que só o fato de citar isso como um tema bagunça a cabeça das pessoas. Porque é preciso abrir a mente para falar de amor, porque tem N situações onde o amor orbita. Para falar da passagem, da morte, do jumper ou do salto. Tem milhares de situações para falar sobre isso. Mas logo nos acomete o nosso sistema, o velho sistema de crenças que ficou arraigado lá no nosso inconsciente e ele nos bloqueia. Nos bloqueia. Portanto, a gente vive bloqueado. Mas a gente também não está fazendo nada para desbloquear. Toda vez que a coisa está ficando boa para desbloquear, é lógico que vai vir alguma coisa contrária a isso, porque um sistema de crenças ele não quer que a gente cresça. Não é conveniente para ele. Não é conveniente para o sistema de crenças que ninguém cresça. Que alguém descubra como sair daqui. Que alguém descubra que saiu daqui, mas resolveu voltar. Por quê? Porque tinha algo a dizer a todas as pessoas. As pessoas não admitem hoje, eu tenho visto isso tanto, que tem me incomodado também. O outro dia eu fui fazer uma gentileza para uma pessoa e a resposta que eu ouvi foi: o que é que tu queres com isso? Nada. Não, não é possível. Não é possível porque ninguém faz nada por nada. Digo, eu faço. Eu faço porque assim eu fui educado. É uma gentileza que eu estou te fazendo, eu não quero nada com isso. Não, mas alguma coisa tu estás engendrando nesta tua cabeça. Aí eu lembro de Sônia Regina e aquela tecla FDS que não achei ainda aqui no computador, mas eu tenho vontade de encontrar. E apertar essa tecla. Apertar esta tecla é preciso às vezes porque, ora, meu querido, vá se danar. Se tu não tens na tua consciência ou na tua educação o bom viver, onde tu podes fazer gentilezas às pessoas sem querer nada em troca, vá aprender a viver novamente, porque é isso que tu estás precisando. Vá aprender a viver então, meu querido. E se você já tem uma certa idade e até agora você não aprendeu a viver, tome cuidado, porque você estará se deparando com milhares de situações do outro lado que não lhe serão favoráveis. Antes, muito pelo contrário. É bem isso, Regina. Um beijo para ti. Bem-vinda, querida. Essas coisas, gente, é o que nos transformam. Mas se nós não acreditarmos que gentileza gera gentileza, que um bem feito se multiplica, a gente está fadado a uma vida triste. E nós não seremos mais humanos daqui para frente, seremos avestruzes e viveremos com a cabeça enfiada no chão, na terra, e não veremos mais nada acontecer. Marcinha, tu achas que eu tenho alguma vocação para ser uma avestruz e viver com a cabeça enfiada no chão sem enxergar a nossa realidade? Ou essa pluralidade de realidades que a gente vive? JL, imagine, meu amigo, isso que você está falando é extremamente importante. As pessoas agora estão tendo vergonha de ser honestos
Ora, isto deveria ser a primeira premissa. A primeira premissa, as pessoas estão se encolhendo porque são honestos. Ah, me perdoem, gente, né? Marcinha, tu acha que eu tenho vocação para ser uma avestruz? Se falar das minhas canelinhas de sabiá, o bicho vai pegar, hein, Marcinha? Aonde está essa pessoa? Tamanho tu tem, né? É uma questão de escolha, né? Sim, tu vai falar que eu tenho tamanho. Eu não posso falar que você vai, nem posso falar que tu não vai. Então, aí a resposta é sua. Não Vamos posso lá. responder por ti. Mas que a maioria que dizem desperto vão enfiar a cabeça embaixo da terra, isso com certeza. Que é para não olhar a desgraça que vai acontecer, é mais fácil se esconder, né? E aí não tem muito o que fazer. É por isso que a definição de quem somos é tão importante, porque a hora que chegar essa situação, aí você vai, ou você levanta a cabeça, enxerga a desgraça do mundo de uma forma em que você aprenda com ela, ou você se esconde e deixa acontecer as coisas e não faz nada, porque aí a situação vai te levar junto também. E aí não vai adiantar. Né? E aí não tem como eu responder por ti. Você acha que eu vou enfiar minha cabeça lá ou não? Não tem. Cada um vai ter que ter sua própria resposta. Não tem como um outro responder. E que resposta será que nós ouviremos de nós mesmos, Márcia, nesse sentido, se nós nunca confiamos naquilo que está diante dos nossos olhos? Parece que São Tomé, ele virou quase que o São Google, né? Que tudo tem que ter comprovação. Porque aquela história do ser humano deixou de sentir, de agir e sentir. É o que falta. Então, pra tu sentir, eu senti que aquela pessoa. Porque existe um porém também. Existe aquela pessoa que tem o dom da palavra, mas que engana você. Ela te dá, ela fala exatamente aquilo que tu quer ouvir. Né? Então, essa é a grande diferença. Mas será que alguém já fez esse reflexo de falar, peraí, mas o cara tá falando exatamente o que eu queria ouvir, o que o meu ego deseja, mas o que realmente você precisa ouvir, e aí? É aquela coisa que, o cara é chato, né? Eu sou a mais chata da Remix, né? Porque eu venho aqui e já solto os verbos sem... Dramático eu achei legal. Não, Dramático eu achei não, legal. não sou, não sou pessoa de meias palavras, então, e quem me encontrar na rua, não vai mudar muito. A única diferença é que a pessoa está acostumada a me ouvir pela rádio e quando me encontrar vai ser da mesma maneira. Não vou mudar esse modo de falar, esse modo de pensar e agir. Primeiro que a gente tem que enfrentar os nossos próprios medos, né? Para que a gente possa, dentro disso tudo, fazer algo para nós mesmos. Mas o medo, às vezes, toma muito conta do que você é, porque, eu não posso fazer isso porque tem isso. Mas se você nunca tentar sair da onde você está, você nunca vai saber o que vai acontecer. Porque o medo não deixa você levantar. E aí você fica parado, estagnado no mesmo lugar, aprendendo muita coisa, sem saber usar tudo isso com sabedoria. E aí não adianta ler 5.000 livros, não adianta assistir Caio Breno, não adianta nada. Né? Porque a gente está num momento de mudança, né? O mundo está mudando muito bruscamente, as coisas estão mudando muito rápido. E aí, se a pessoa não fizer isso, ela vai ficar para trás. Né? Então, o medo
faz com que as pessoas não tomem a decisão. O modo conforto está ótimo. A partir do momento que você toma uma decisão e sai do modo conforto, mesmo que isso te traga momentos de dificuldade, isso vai te ensinar a enxergar as coisas de um outro modo. Né? Então, outra coisa que a gente tem mania de fazer é reclamar o tempo todo. Né? Reclamar, reclamar, reclamar. Não se faz nada para mudar em termos dessa reclamação. Porque aí a gente só enxerga aquilo que a gente faz, o que os outros fazem a gente não enxerga. Né? E isso se torna muito difícil. O medo ele é necessário, Virginia, na nossa vida, sim. Mas isso com equilíbrio, tá? Vamos deixar isso muito claro. Mas na maioria das vezes, principalmente vocês que são um pouco mais velhos, têm muito medo da mudança. Pelo fato de já ter feito uma vida mais ou menos pacata, e o medo de ir para esse mundo novo, de tanta coisa, faz com que você estagne, né? Que você procure outras coisas, ou talvez procure coisas novas que não seja bom para você. E no meio disso tem muitas coisas, né? Então, o medo, ele é uma das causas mais viáveis que existe na vida das pessoas para que elas não cresçam. O medo de não dar certo, o medo de perder isso, o medo de perder aquilo. Isso são coisas que é real, é muito real dentro da vida de todo mundo. O medo em si, ele é natural, com certeza, mas isso com equilíbrio, né? Com equilíbrio. É preciso tomar cuidado, né? Aquela coisa de se vitimizar, como o Marcelo escreveu ali, que ele faz isso de vez em quando, né? Ele fala, tô sofrendo bullying, tadinho do Marcelo. Aí vem o povo, tadinho, não faz isso com ele, Marcia. E aí as pessoas falam isso, elas acham que eu vou ter medo. É ruim. Mas sim, Ai, mas o pior medo é coitadinho. o medo de dar certo, o medo de ser feliz, de estar feliz, de alcançar a alegria, a felicidade, a abundância. Não, Esse é o não, não, pior de não, todos. não, não, não. Mas o problema é que as pessoas não focam no medo de ser feliz. Elas focam no medo de não dar certo. É a primeira coisa que elas põem na cabeça. Então, o que vai acontecer? Não vai dar certo. Aí não dá certo, não tem o que fazer. Ah, não vou, tô aqui, tô tranquila, né? É aquela coisa é escolhas, não adianta. Cada um tem sua escolha, cada um tem a sua identidade. Cada um é um ser único, né? Então, não adianta achar que as pessoas são iguais a você, porque ninguém é igual a ninguém. Pode haver semelhanças, que é uma coisa diferente, mas as atitudes e o modo de ser é diferente, porque cada indivíduo tem a sua própria identidade, né? Então, ela vai escolher o que é melhor para ela, seja bom ou seja ruim. A gente faz as escolhas e só não escolhe as consequências dela. Isso é fato, né? Isso uma das coisas que a gente tem que prestar atenção. Até que ponto o medo de ser feliz, para mim, vai me trazer coisas boas, né? Até que ponto tudo isso vai me fazer enxergar que eu consigo fazer, que eu posso mudar a minha vida. E até que ponto que eu vou parar de me importar com o que as pessoas realmente falam de mim, né? Essas coisas que acontecem com a gente no nosso dia a dia.
E estou sempre falando. O que tem de gente reclamando da vida, o tempo que ela gasta de reclamar, se ela agradecesse o pouco que ela tem, ela ia ter o dobro, né? Esse é o problema. Então, não adianta a gente ter muito conhecimento sem saber usar o conhecimento com sabedoria. De nada vai valer se a gente não fizer isso com que a gente aprendeu durante todo esse tempo da nossa vida, que a felicidade, a bondade e ajudar o próximo é a coisa mais importante que tem, né? E é aquela coisa da gente enxergar o outro de uma maneira diferente. Não só apontar o dedo e ver só os erros, né? Então, é uma das coisas que a gente tem que fazer. É ter cuidado com aquilo que a gente vai escolher para a nossa vida. Parar de ter medo e tentar fazer. Porque por mais que seja difícil, mesmo que não dê certo no primeiro momento, você tentou. Pode ser que no primeiro momento não dê certo, mas se você for na segunda e mais confiante, mais segura daquilo que você vai fazer, com certeza vai dar certo. Mas isso é preciso se conhecer. Né? Precisa se conhecer. Fala, Marcelo. Poucas felicidades a você, que tudo corra bem e que você tenha imensas alegrias com tudo isso que você está narrando para nós aqui. Seja bem-vinda a sua alegria e o seu contentamento. Gente, vamos bater na teclinha da credibilidade. Vamos bater nessa teclinha porque os malas da Rádio Remix, e é legal, às vezes eu gosto de falar assim, porque por mais que nós sejamos chatos, acreditem vocês ou não, nossa vida está em processo permanente de mudanças. Quando abrimos a nossa mente para o novo, é claro que nós o estamos analisando com a ótica e a perspectiva que a nossa intuição nos traz. Engraçado, um ser humano do sexo masculino falar em intuição, quando alguns acham que isso pertence ao gênero feminino. Não, intuição é inerente ao ser humano. E se em mim existe uma porção feminina e uma masculina, porque eu sou feito da dualidade, eu uso a intuição que o meu lado feminino tem. São coisas interessantes demais que nós temos para observar todos os dias em nós mesmos. Basta que nos permitamos fazer isso. Eu permito ver a minha porção feminina com o mesmo equilíbrio que eu sou um ser do sexo masculino. Porque eu compreendo que eu sou feito de duas metades. E se eu sou o bem e o mal, e os dois coabitam em mim, é meu dever saber qual o lado eu escolhi para a minha vida. E, portanto, as minhas ações irão ditar a quantidade de bem ou mal que eu produzo, porque isso vai demonstrar o que eu levo em mim. Agora, deixar que o lado negativo me negue a alegria e a felicidade de ser quem eu sou, pois me amo,
E me amando, eu compreendo que tenho capacidade de transformar esse amor em amor também pelo outro. E é neste momento que eu transcendo tudo isso e faço aquilo que meu coração manda. E, portanto, por educação ou intuição, eu posso sim fazer o bem sem nada querer em troca. Não importa que o mundo me diga o que ele me diz, não importa que outras bocas me falem que eu estou errado. Alguns dirão que a minha persistência se transformou em burrice ou se transformará em burrice. Mas outros estarão atentos às minhas ações. E ali estarei eu como um espelho, refletindo aos demais quem eu sou. Portanto, a descoberta de quem eu sou, de onde estou, de que lado eu escolhi, já foi feita por todos nós. Já foi feita por todos nós. Agora, existe um novo mundo a ser construído. E o chamado foi feito a todos nós. Não existe o joio e o trigo. Existem seres humanos. O joio e o trigo estão em nós. E cabe a nós sabermos fazer aquela escolha que já é automática dentro de muitos. Se a escolha foi feita, vivamos a nossa escolha, mas vivamos na integralidade do ser humano. Um corpo físico que se desloca numa densidade de uma dimensão extremamente concreta, dolorosa para muitos de nós, que já compreenderam há muito tempo que são membros de uma outra família. Uma família cósmica poderosa que está demonstrando a todos nós o desejo de ser aquele elo transformador que não só busca a mudança, mas que a traduz através de situações positivas a todos. Saibamos compreender que, naqueles pequenos atos, estarão se desenvolvendo os grandes momentos de nossas vidas. Aquilo que ainda não alcançamos se deve também à nossa lentidão no caminhar. Aquilo que ainda não conquistamos é nosso por direito e, portanto, façamos disso a nossa busca diária, uma conquista de momentos melhores, porque só nós podemos fazer. Só nós podemos acreditar em quem somos nós. E é imbuídos deste valor que é intrínseco em todos nós. É desta forma que nós poderemos contribuir significativamente para um mundo melhor. Lembremos-nos que a criação deste mundo, a obtenção deste momento para toda a raça humana, muito embora alguns pensem que somos poucos, esses que pensam assim se esquecem que uma mente só não tem nenhum significado.
mas várias mentes unidas são um poderoso instrumento de mudança. Compreendamos desde já. Acreditemos que somos capazes, pois é nesta capacidade que está o agente transformador. Marcinha, eu vou me despedindo por aqui, deixando a todos o meu desejo de uma noite de paz e tranquilidade, e que o dia de amanhã venha trazer mais mudanças positivas, pois é isto que eu desejo e é por isto que eu trabalho. Um beijo no coração de todos, obrigado ao JL, a Verinha, o Maurício, a Michele, a todos que estiveram aqui conosco, pelo link radioremixesotera.com e no nosso hangout de hoje, presencialmente aqui conosco. Tenham todos uma excelente noite. Muito obrigado. Bom, para você que fica ouvindo a Rádio Remix online e também o hangout da Rádio remixesotera.com, lembrando que as comunidades.net ainda está funcionando até se estabilizar, os dois sites vai estar funcionando, fiquem despreocupados. São 22 horas e 30 minutos, horário de Brasília para você. A gente promete voltar amanhã a partir das 21 horas, ao vivo para você aqui na Rádio Remix Esotera e Conexão Galáxia Livre. Valeu pela companhia.